O erro de Romanov. O segredo de Rasputin que o Império tentou enterrar. O som de uma máquina de escrever pode ser mais letal do que o disparo de um fuzil, porque um tiro mata um homem, mas uma máquina de escrever pode aniquilar uma dinastia inteira. Maio de 1917. No interior do Palácio de Inverno, o Salão do Trono parece um cadáver após o saque. Vazio, ferido, despojado de sua alma. O brilho do ouro ainda está lá, mas o símbolo do poder foi arrancado da parede, como se a própria história tivesse sido rasgada. Uma mulher chamada Ana, que outrora habitou o epicentro do poder imperial, está sentada diante de um interrogador como uma ré. As mãos inquietas denunciam o terror, enquanto o olhar se perde no abismo entre a memória e a sobrevivência. Ela veio diretamente da prisão. E o homem à sua frente fuma com a calma gélida de quem sabe que a história, finalmente, está pronta para confessar. A pergunta que ele faz não é sobre tratados militares, nem sobre a economia em colapso, nem sobre as fronteiras da guerra. Ele quer apenas uma coisa. Ele quer o nome que se transformou em veneno, o nome que o povo sussurrava com ódio nas filas do pão, o nome que os jornais usavam para vender escândalos e que a corte escondia com vergonha. Ele quer saber quando, como e por que a família imperial permitiu que Grigori Rasputin chegasse perto demais do coração da Rússia. E aqui reside o verdadeiro enigma. Se você ficar até o final, eu vou te provar por que Rasputin talvez nunca tenha derrubado a monarquia. E por que essa verdade, paradoxalmente, é ainda mais assustadora do que o mito. Se você busca a história oculta e os segredos de Estado que moldaram o nosso mundo, inscreva-se agora no canal O Enigma Global e deixe o seu like. Porque o que vamos desenterrar hoje não é apenas a vida de um homem, mas o mecanismo de como um império decide culpar um cadáver para não ter que encarar o próprio fracasso. Existem personagens históricos que nascem duas vezes. A primeira é o nascimento biológico. A segunda é quando eles são devorados pelo mito. Rasputin foi a personificação dessa metamorfose. Um camponês siberiano que se transformou em uma lenda viva. Um curandeiro que o mundo decidiu chamar de demônio. Um conselheiro que a aristocracia pintou como um marionetista maligno. Mas sob a máscara, existia um homem real que foi engolido pela conveniência da narrativa. Em algum momento crítico, o nome Rasputin ficou maior do que o próprio czar Nicolau II e a czarida Alexandra. Ele se tornou o espantalho perfeito, a figura onde todas as culpas, fomes e derrotas da Rússia poderiam ser depositadas. Era mais fácil odiar um monge sujo do que admitir que o sistema imperial estava apodrecendo por dentro. Para entender como esse mistério histórico começou, precisamos fugir das luzes de São Petersburgo e viajar para o vazio gelado da Sibéria. Janeiro de 1869. Grigori nasce em uma aldeia onde a vida é invisível para o resto do mundo. Ele cresce em um ambiente analfabeto, bruto, marcado pelo trabalho pesado e pela embriaguez. Não havia sinais de grandeza na sua juventude. Apenas pequenos conflitos com a autoridade local que seus inimigos, anos depois, transformariam em evidências de uma maldade ancestral. Mas aos 28 anos, algo dentro de Grigori quebra, ou talvez, desperta. Ele decide ir embora. Ele se torna um peregrino, um estrannik. E isso era comum na Rússia profunda, onde a estrada era o único caminho para a transformação espiritual. Nesse caminho de poeira e oração, Rasputin aprendeu a única arma que realmente importa no jogo do poder, a psicologia humana. Ele aprendeu a ler a vulnerabilidade nos olhos alheios. Ele aprendeu a ouvir o que as pessoas não tinham coragem de dizer. O medo, a culpa, a necessidade desesperada de salvação. Quando ele retorna para sua aldeia, ele não é mais o mesmo homem. Ele fala com uma convicção que queima. Ele reza com uma intensidade que assusta. Mas acima de tudo, ele faz as pessoas sentirem que estão sendo vistas pela primeira vez na vida. Isso é poder puro. E onde existe carisma, o boato nasce como erva daninha. Padres locais tentam afastá-lo. Rumores de rituais proibidos e seitas heréticas começam a circular. Mas Rasputin não era um santo, nem o demônio simples que a história desenhou. Ele era um homem de contradições violentas. E contradições são o combustível perfeito para uma lenda. Quando sua fama cruza as fronteiras da Sibéria e chega aos salões da elite, ele é recebido como algo exótico. A aristocracia russa, entediada com seu próprio refinamento, estava obcecada por ocultismo, médiums e profetas de salão. Rasputin chega sem etiqueta, sem filtros,
cheirando a terra e a incenso. Para os nobres, ele parecia autêntico porque era rude. Ele parecia autêntico porque era rude. Ele parecia sagrado porque não seguia o protocolo. E é assim que ele atravessa a porta mais protegida da Rússia. Ele é levado até o casal imperial. Mas para entender por que Nicolau e Alexandra o deixaram entrar, você precisa compreender a prisão emocional em que eles viviam. Eles eram um casal unido por um amor raro, mas cercados por um mundo que os odiavam. O czar acreditava no seu direito divino, enquanto o povo clamava por pão e direitos. A Tsarina, uma estrangeira tímida, era vista como uma intrusa alemã. Eles viviam em uma bolha de paranoia, um nós contra o mundo, e foi nesse cenário que o destino lhes deu o golpe final. O herdeiro do trono, o pequeno Alexei, nasceu com hemofilia, um segredo de estado mortal. Se o povo soubesse que o futuro da dinastia poderia morrer com um simples arranhão, o império desabaria no dia seguinte. O segredo os isolou, tornou-os dependentes de qualquer um que pudesse oferecer esperança. E quando os médicos falharam, quando a ciência da época só podia oferecer dor e espera, Alexandra agarrou-se à única coisa que restava: a fé. Rasputin surge nesse vácuo. Quando o menino sofre uma crise hemorrágica e a morte parece inevitável, o monge aparece. Ele reza, ele acalma, ele impõe o silêncio. E, inexplicavelmente, o menino melhora. Se foi o fim natural da crise, o efeito placebo da calma, ou o fato de Rasputin ter afastado os médicos que usavam aspirina, que piora a hemofilia, ainda é um debate científico. Mas para uma mãe desesperada, o mecanismo era irrelevante. O resultado era um milagre. A partir daquele momento, Rasputin deixou de ser um místico para se tornar uma peça de sobrevivência nacional. Ele entrou no espaço privado onde ninguém mais tinha acesso. E é aqui que o desastre começa. Do lado de fora das paredes do palácio, onde ninguém sabia da doença do herdeiro, o que o povo via era uma afronta. Eles viam um camponês siberiano caminhando livremente pelos aposentos da imperatriz. Eles viam um homem misterioso sussurrando no ouvido do czar. Em um império sob tensão, o desconhecido rapidamente se torna uma ameaça. A imprensa, ávida por sangue, sentiu o cheiro de escândalo. Manchetes grotescas começaram a surgir. Acusações de banhos secretos, feitiçaria, relações proibidas e manipulação política. Quanto mais a família imperial tentava proteger sua privacidade e o segredo do filho, mais eles pareciam esconder crimes terríveis. O silêncio da coroa confirmava o delírio das ruas. A máquina de destruição já estava em movimento. E você está prestes a descobrir como o próprio sistema que criou Rasputin decidiu que ele precisava morrer para que outros pudessem sobreviver. Se você está fascinado por como os mitos de poder são construídos, não se esqueça de verificar sua inscrição no Enigma Global e deixar seu comentário sobre o que você faria se o segredo do seu império estivesse nas mãos de um desconhecido. O parlamento russo, a Duma, entrou no jogo político. Para os revolucionários, Rasputin era a prova visual de que a monarquia estava podre. Para os monarquistas conservadores, Rasputin era o tumor que precisava ser removido para salvar o czar. Inimigos mortais começaram a puxar a mesma corda. Todos queriam a cabeça do monge, por razões opostas. E então, a Grande Guerra explodiu. A Rússia mergulhou em um abismo de fome e mortes. A Tsarina, de origem alemã, foi acusada de ser espiã. E Rasputin, seu aliado mais próximo, virou o rosto da traição nacional. A palavra espionagem colou no nome de Rasputin com a força de uma verdade emocional que nenhuma lógica poderia refutar. O cerco fechou. Tentaram matá-lo na Sibéria, mas ele sobreviveu a uma facada que deveria ser fatal. E essa sobrevivência apenas alimentou o mito de que ele era algo além de humano. No final de 1916, um grupo de aristocratas, liderados pelo príncipe Félix Yusupov, decidiu que o sangue de Rasputin seria o sacrifício necessário para lavar a honra da Rússia.
O que aconteceu naquela noite no porão do palácio é um labirinto de mentiras e exageros criados pelos próprios assassinos para parecerem heróis. Veneno, tiros, espancamento. Eles mataram o homem com uma crueldade desesperada, mas acabaram por criar um fantasma que não podia ser executado. A ironia final desta investigação histórica é que com a morte de Rasputin, a Rússia não melhorou. O império não foi salvo. Pelo contrário, a queda do monge provou que ele era apenas o sintoma, não a doença. Meses depois, a monarquia russa, que se pretendia eterna, desmoronou em semanas. O czar abdicou, a família foi presa, e o país mergulhou no caos da revolução. Rasputin foi o bode expiatório perfeito porque era real o suficiente para ser odiado, e conveniente o suficiente para carregar todas as culpas que os governantes não queriam assumir. O enigma final não é sobre os poderes de um monge siberiano, é sobre por que uma nação inteira precisou acreditar em um demônio, para não ter que olhar no espelho. A elite russa precisava de um vilão, a oposição precisava de um símbolo de decadência. E o povo precisava de uma explicação simples para sua miséria. Rasputin foi a resposta para todas essas necessidades. Mate o homem, e você acreditará que resolveu o problema. Mas a história nos ensina que quando você mata o reflexo, sem curar a doença, o desastre é inevitável. Esta jornada pelo Império Russo nos mostra que mitos são armas poderosas e que a opinião pública, quando alimentada pelo medo, pode destruir tronos. O passado nunca morre, ele apenas muda de forma. Se você sentiu que hoje entendeu uma camada mais profunda da verdade por trás da história oficial, inscreva-se no Enigma Global e deixe o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Você acredita que a monarquia teria caído mesmo sem Rasputin? Ou ele foi realmente o prego final no caixão dos Romanov? O próximo enigma já está à espreita e você é o nosso convidado para desvendá-lo.